Paz e graça a todos. Meu nome é de Imperator Blessing. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo para quem me acompanha do YouTube e para quem me acompanha direto do Facebook. Seja bem-vindo à página Ederson Yanombi. Era um perfil, virou página agora, então seja bem-vindo. Sintam-se todos cumprimentados, não importa a sua confissão religiosa, se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, ou se você é até mesmo muçulmano, porque os meus vídeos não é de caráter religioso em si, mas sim de caráter cristão. Não visa promover cristianismo, não visa promover religiosidade, mas sim cristianismo. Porque o que eu te falo não tem nada a ver com minha igreja, não tem nada a ver com o que os meus pais na fé dizem, mas tem a ver com a palavra de Deus. E é isso que importa no final de tudo. E sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. E hoje quero compartilhar contigo o poder da palavra de Deus. E eu separei aqui uns 3 pontos a se observar acerca da palavra de Deus. 3 pontos ou 3 benefícios da palavra de Deus na vida do ser humano. Assim é que é, ou mesmo podemos dizer três poderes da palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem. Então, eu listei 3. Então, para isso, vamos abrir no livro de Hebreus 4:12 e eu vou listar o primeiro ponto. O poder da palavra de Deus, o primeiro poder é ter um poder de atingir o íntimo de um homem de uma maneira eficaz. E no livro de Hebreus podemos encontrar esta passagem no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós aqui podemos ver que a palavra de Deus compara-se com uma espada. A palavra de Deus consegue chegar onde a espada não consegue chegar. A espada, quando penetra no corpo do ser humano, pode atravessar todo o corpo do ser humano, mas não pode atingir a alma e a divisão da alma e do espírito. O que é alma? Alma é onde procedem nossos desejos, pensamentos e emoções. O espírito é o nosso eu. É o nosso eu. Refere-se ao espírito humano, é o nosso eu. O nosso eu, a nossa verdadeira identidade não é a carne. Isto aqui, a carne, é a habitação do nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. Então, a palavra de Deus tem o poder de entrar até a divisão da alma e do espírito, ou tem um poder de atingir no nosso íntimo. Porque é no nosso íntimo onde encontram-se os nossos desejos, pensamentos e reais intenções. Então, a palavra de Deus vai como uma luz que é para esclarecer aquilo que realmente desejamos, aquilo que realmente nós queremos. É por isso que, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes? Porque a palavra de Deus não vem para te fazer, parar de desejar de ter uma vida boa. Não. Não vem para fazer-te parar de desejar coisas boas.
Não, porque a Bíblia diz que Deus tem planos de paz para conosco e não de mal. Então, se a palavra de Deus fizesse esse tipo de coisa, estaria a se contradizer consigo mesmo. Não, mas não. A palavra de Deus, na verdade, veio para fazer com que nós saibamos o que realmente queremos. Porque sem a presença da palavra de Deus no ser humano, o ser humano não irá saber o que ela realmente quer. O ser humano cresce sem identidade própria. Porque nós fomos criados por Deus para sermos autênticos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não para ser iguais aos nossos pais. Não para ser iguais ao pastor que nos mentoriza. Não. Mas sim para sermos autênticos. Temos também o segundo poder, que tem o poder de fazer o homem permanecer firme. Nós podemos observar no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 4, em que Jesus é transportado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse processo, quando ele é tentado pelo diabo, o diabo, a primeira tentação que lhe ocorre ao Senhor Jesus ao Senhor Jesus, que o diabo se dirige para ele, o diabo diz o seguinte: se você é filho de Deus, mande que estas pedras tornem-se em pães. E Jesus responde: não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa? E Jesus, nessa resposta, podemos perceber que ele faz comparação com o pão e com a palavra de Deus. O que significa que, sendo assim que o pão é uma substância, é um alimento, logo que é vital para o ser humano, que é vital para o corpo humano. Então, Jesus fazendo essa comparação nos leva a entender de que chegará um momento em que o ser humano não terá necessidade somente de comer pão. Nos faz entender, sendo mais profundo, de que o ser humano não precisa só de pão para viver. Porque se o ser humano só vive de pão, só come pão e não come a palavra de Deus, esse ser humano não é pleno. Não é pleno por quê? Porque falta de uma substância que é a palavra de Deus. O pão pode te dar forças naturais, porque contém substâncias naturais para que o teu corpo tenha nutrientes necessários para subsistir. Mas existe um certo nível de que o pão não pode operar senão a palavra de Deus. É aí onde entra a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de fortalecer os ossos do ser humano. Porque existem momentos na vida em que não é o frango na nossa mesa que vai nos alegrar. Não é lasanha na nossa mesa que nos vai alegrar. Não é cozido que vai nos alegrar. Não são lulas bem feitas que vão nos alegrar. Mas sim a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é vital para o ser humano. Porque a palavra de Deus também afeta o corpo humano. Se a palavra de Deus não afetasse o corpo humano, não veríamos Jesus fazendo milagres. Se a palavra de Deus não tivesse o poder que tem, igual ao pão, melhor que o pão. Melhor que o pão. Porque aqui Jesus, neste verso aqui, verso 4, Jesus prioriza a palavra de Deus
como alimento. Podemos ver que na comparação Jesus prioriza a palavra de Deus. Então, quer dizer que da extrema importância que a palavra de Deus tem para o ser humano, Jesus não teria feito milagres, maravilhas. Jesus não teria curado leprosos. Jesus não teria curado, não teria ressuscitado a ninguém. Até os dias de hoje, nós não veríamos milagres e prodígios a ocorrerem por meio do poder que há na palavra de Deus. Há um grande poder. Se as pessoas entendessem o quão poderosa é a palavra de Deus, estariam livres de certas situações. Porque há certas situações que pão não intervém, há certas situações que frango não intervém, há certas situações de saúde que nenhum alimento intervém, que nenhum comprimido intervém, mas que a palavra de Deus intervém. Temos também o ponto número 3, em que diz: tem o poder de fortalecer a fé quando a ouvimos constantemente. Vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aqui nos remete a uma conclusão, que a palavra de Deus, quando ouvimos-a constantemente, gera fé. E a fé, quando é exercitada, gera resultados. Toda fé exercitada, todo exercício da fé envolve a palavra de Deus. E envolvendo a palavra de Deus como substância, é impossível que essa tal fé não tenha resultados. Toda fé que tem como substância a palavra de Deus tem resultados. Todo exercício da fé envolve a palavra de Deus. O livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: crie, por isso falei. E pelo mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso falamos. O que significa que todo exercício da fé envolve a palavra de Deus como substância. Não podemos dizer que tal pessoa tem fé se a pessoa não fala. Porque a fé, aquilo que está dentro da fé, que é a palavra de Deus, aquilo que traz o resultado, que traz a fé como resultado, que é a palavra de Deus, vai te excitar a falar. Vai te excitar a falar para mudar circunstâncias. É esse poder que a palavra de Deus tem. Se nós não abrirmos a nossa boca, as circunstâncias não vão mudar. Não vão mudar as circunstâncias. É por isso que no livro de Provérbios, capítulo 18, diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. A língua, se o ser humano não tivesse a língua, não teria como vocalizar a palavra. Então podemos assumir que o poder principal da língua não é sentir o paladar, mas sim a palavra, é vocalizar a palavra. Então, se o ser humano for sábio e guiado, em outras palavras, guiado pelo Espírito de Deus, vai saber usar com sabedoria a sua língua. Por quê? Certas coisas nas nossas vidas que acontecem é porque de algum modo declaramos a palavra. Se o ser humano conhecesse o poder que a língua tem, há certas coisas que não falaria até nas brincadeiras. Tem certas palavras, mano, que você precisa de parar de falar mesmo no tom das brincadeiras. Ah, Ed, é porque é meme. Mas você vocaliza. E eu vou te dizer algo, não existe nenhum meme
Não existe nenhum meme que o seu autor não se identifica com a mesma. Se algum autor faz meme de traição, é porque em algum momento se identifica com aquele meme de traição. Se alguém faz meme a zombar de Deus, é porque de algum modo ele não crê em Deus. Toda palavra no meio de brincadeira, guardem isso nos vossos corações, revela algum tipo de opinião do seu remetente. É por isso que vais me chamar de radical, Edilson, não aceito palavras, há certas palavras que eu não aceito mesmo no tom das brincadeiras. Se você quiser falar certas coisas nas brincadeiras comigo, seja sábio. Eu não sei qualquer tipo de coisa, mesmo nas brincadeiras. Não. Porque eu conheço qual é o poder que a palavra de Deus tem. Aliás, eu conheço de uma maneira genérica qual é o poder que a palavra tem. Se nós formos sábios e prestarmos atenção naquilo que Deus diz ao nosso respeito, nós iremos falar vida. Porque o segredo para declarar vida nas nossas vidas é ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. É ouvindo a opinião de Deus ao nosso respeito. A opinião de Deus ao nosso respeito não é a opinião do nosso pastor ao nosso respeito. Não é a opinião das pessoas que nos conheciam antes de nós conhecermos a Jesus ao nosso respeito. Porque há pessoas que se calhar até nem sabem que nós já conhecemos a Jesus. Se calhar nem sabem que nós nos convertemos para Jesus. Não sabem. Elas têm uma visão do nosso passado. Passado esse que foi apagado na cruz. Então, não vale a pena depender da opinião das pessoas. Presta atenção naquilo que Deus tem para te dizer, que são coisas boas. Deus tem opiniões boas ao teu respeito e tem planos bons ao teu respeito. Não te preocupes com o que as pessoas dizem ao teu respeito, porque no final do dia isso não importa. O que importa é aquilo que Deus diz ao teu respeito. Por que o que importa é aquilo que Deus diz ao teu respeito? Porque você foi justificado pelo sangue de Jesus, assim como eu também fui justificado pelo sangue de Jesus. É isso que importa. Porque uma pessoa pode ter uma visão de ti hoje, amanhã ter uma outra visão de ti, depois da manhã ter uma outra visão de ti. Mas Deus vai te definir segundo o teu potencial. Preste atenção somente naquilo que Deus tem para dizer ao teu respeito. Se calhar alguns aqui, já foram amaldiçoados pelos supostos pais na fé. Presta atenção naquilo que Deus tem para dizer ao teu respeito. Eu te garanto, você ficará feliz e ao mesmo tempo assustado com aquilo que Deus tem para te dizer. Eu vou ficar por aqui. Despeço-vos com um beijo nos vossos corações e fiquem na paz de Deus. Que a paz essa que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus, em nome do maravilhoso Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Beijo. Nos veremos noutra oportunidade nos próximos vídeos. Tchau.